eu faço aí um convite para vocês, quem puder, lógico, observar 2 empresas, de preferência uma empresa pequena e uma empresa com um tamanho médio, né, uma empresa aí com 5 funcionários, um pequeno escritório de contabilidade com até 5 funcionários e um escritório um pouco maior, ou uma empresa de um outro segmento também, um pouco maior. E se você puder ir lá conversar com o dono da empresa ou com o gerente da empresa, pergunte para ele como é administrar um escritório com 5 pessoas e como é administrar um escritório com mais de 5 pessoas, com 10 pessoas para frente. Eu tenho certeza que você vai perceber que quanto mais pessoas, mais complicado vai sendo a gestão. Então, não só por uma questão de gestão de pessoas, mas por uma questão de complexidade do tamanho da empresa de um modo geral. Olha lá, a Liene falou uma coisa bacana aqui, ó. Já troquei de contador 3 vezes em um único ano por não ter uma boa assessoria. É isso aí, Aliene, é o que eu estou falando. Hoje, a maioria dos escritórios oferecem a mesma coisa. Então, você precisa buscar aquilo que realmente vai te agregar valor. E conhecimentos de gestão, ela é fundamental. Bom, trago também uma frase aqui do Peter Drucker para vocês. Peter Drucker foi considerado um dos papas da administração contemporânea, e ele fala o seguinte: gerenciamento é substituir músculos por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento e força por cooperação. Peter Drucker é um cara fantástico, quem quiser ler um pouco mais sobre ele. Ele tem muitos livros da área da administração que vale a pena aí você investir um tempo na leitura deles. Mas o que ele fala aqui, basicamente, é o seguinte, ó: nada substitui o seu conhecimento. Às vezes você pode estar aqui pensando assim, eu vou estudar teorias da administração, mas eu quero saber de fazer análise de balanço, de analisar DRE, de entender legislação tributária, é isso que me interessa, eu não quero saber nada de gestão. Bom, o Peter Drucker está falando justamente o contrário, ele está falando para você o seguinte: olha, se tem uma coisa que ninguém toma de você, é o seu conhecimento. E como você vai estar trabalhando numa área empresarial, você está envolvido com empresas, entender sobre gestão de empresas é um conhecimento que você tem além daquilo que o curso te oferece em termos de questões contábeis. Claro que ele também está te oferecendo essa questão da gestão justamente por perceber e saber que isso é muito importante para a formação do profissional contabilista. E está aí o André Martinazzo. Conhecimento nunca é demais, isso é fundamental. Ninguém tira de você o conhecimento e, pelo contrário, a gente já está passando da era, né, do conhecimento, era da informação. Hoje nós temos aí até a profissão que está em alta atualmente, é o cientista de dados, é aquele que vai analisar aquele monte de dados na internet e transformar tudo aquilo em informação, tá? E aí você, conhecendo um pouco mais sobre gestão, vai te agregar um valor no seu conhecimento fundamental. É só pegar nossos colegas aqui que já são formados em administração, em técnico-administração, eu tenho certeza que eles vão e elas vão concordar comigo no que eu estou falando. Eu sou suspeito para falar, e a professora coordenadora vai ter que não ficar brava comigo, mas a administração, ao meu ver, é um curso obrigatório que todo mundo deveria fazer, como, se não for a primeira, a sua segunda
graduação, porque não tem um médico sem escritório, sem consultório, um engenheiro sem construtora, um contador sem o seu escritório, ou seja, todo mundo precisa saber sobre gestão. E uma outra coisa que eu digo para você com maior tranquilidade, se depois de 4 aulas, 5 aulas conceituais, 4 aulas ao vivo e um livro lido, você falar assim, isso aqui não me interessa em nada, pode ter certeza que essa disciplina ajuda você a gerenciar a sua própria vida. Às vezes eu até misturo um pouco essa disciplina com um pouquinho de autoajuda aí para motivar as pessoas, porque quando você pega livros de autoajuda, na verdade o que eles estão ensinando nada mais é do que teorias da administração, teorias de planejamento estratégico, teorias de motivação, tudo vem da gestão, tudo vem da administração. E aí eu estou junto com o Ricardo Oliveira. A administração é vida, é isso aí, meu caro. Isso aí, Ellison, também concordo, tá? E aí o que a gente vai concluir, depois que você for lá visitar aquelas empresas para fazer uma análise ou apenas uma pesquisa informal, conversar com o dono, é que cada dia é mais difícil você conseguir recuperar sua organização de situações caóticas. Por quê? Porque a gestão precisa ser muito bem realizada, senão você se depara com situações inesperadas e a sua empresa quebra. É, como diz o outro, né? É simples assim. Eu sei que é muito complicado a gente falar do que a gente passou na pandemia, mas muitas empresas que fecharam nesse período da pandemia, fecharam porque elas estavam com uma gestão trabalhando daquele tipo, né? Vendendo o almoço para pagar o jantar, ou vendendo o jantar para pagar o almoço. E aí a coisa é complicado. Eu tenho uma disciplina no presencial que a gente trabalha com um simulador de empresas, que o pessoal tem que vender colchão. E um grupo lá estava preocupado porque eles estavam vendendo muito colchão, mas o fluxo de caixa deles, o saldo, né, o dinheiro em conta corrente da empresa estava negativo. Eles falavam, professor, como é que eu posso? Eu estou vendendo um monte de colchão, mas a minha empresa está negativa, não está ganhando dinheiro. Eu falei, pois é, isso é um erro clássico da gestão. As pessoas não conseguem gerenciar direito, montam o preço de venda errado, vendem um monte, mas vão quebrar aos poucos. É quase que se fosse um suicídio em baixa escala, ou seja, cada mês ela vai se matando um pouquinho, e aí vai chegar no final de um ano, normalmente, e aí ele quebra, e ele fica assim, meu Deus, mas eu vendia tanto, como é que eu quebrei? Quebrou porque não sabia fazer gestão, e isso acontece muito por conta da má gestão. Isso aconteceu muito na pandemia, muitas empresas quebraram, muitas quebraram simplesmente porque acabou o cliente. E aí não tinha um saldo, né? Não tinha um caixa para se manter, não tinha um fundo de reserva. E é complicado, eu sei, a situação do país é difícil a gente falar desse sentido, mas muitas empresas acabam misturando a questão patrimônio da pessoa física com o patrimônio da pessoa jurídica, e aí vira aquela lambança, aí não tem jeito. Aí a coisa vira uma confusão, e é a realidade eu diria assim, 70% das pequenas empresas e médias empresas do Brasil estão nessa realidade aí, e sofrem por falta de conhecimento de gestão, e sofrem também porque para você conseguir separar o pequeno empresário, né, aquele MEI, o microempreendedor individual que está trabalhando na garagem da casa dele, fazendo ali tapete de crochê ou marmita para vender dentro de casa, como é que esse cara consegue separar
os R$ 1.000, R$ 2.000 que ele recebe por mês, como é que ele consegue separar isso da pessoa física e da pessoa jurídica? Então a gente precisa entender que falar de conceitos de gestão, de teorias de gestão, é tudo muito bonito também, é tudo muito legal, só que, mas e a realidade daquele microempreendedor, né? Como é que esse cara consegue separar? Ele consegue, tem que ir devagarzinho, tem que ir de pouquinho em pouquinho para ele poder crescer. É difícil, não é fácil não, mas é complicado. E aí eu entro nesse slide que fala justamente da formação do conhecimento, porque as pessoas falam muito a respeito. Ah, mas o que está na teoria é muito bonito, na prática não é assim que se faz. Na verdade, é. Na verdade, a teoria, muitas vezes, nada mais é do que a prática que alguém exercitou e que deu tão certo que ela foi lá escrever um livro e aquilo se transformou numa teoria. Então, quando eu falo que o microempreendedor individual que está lá no fundo da garagem da casa dele, fazendo o tapete de crochê, ou vendendo Natura, vendendo Avon, vendendo Jequiti, fala assim, mas como é que o cara vai conseguir ganhar dinheiro e separar o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica se ele está empreendendo por subsistência? É difícil, eu reconheço que é difícil, mas é o caminho correto. Você precisa fazer isso, claro que na sua condição você precisa fazer isso, porque alguém fez isso e deu certo. Todas as empresas começaram pequenas, todas as empresas, como diz o outro aí, numa palestra que eu assisti, ninguém nasce monstro. Todo mundo nasce pequeno, todo mundo nasce bebê e vai crescendo. As empresas também. Agora, você precisa aprender a separar. Se não dá para separar por completo, ir reservando uma parte da pessoa física, outra parte para a pessoa jurídica, para você poder conseguir fazer a empresa crescer. Está aqui a Débora, ó, que é que ela está falando, que ela perdeu a empresa justamente porque ela misturou o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física. É difícil, como a Vanieri está falando, é difícil, mas é a base, é assim que funciona. E isso funciona na teoria porque também na prática dá certo.